Fachadas, banners, outdoors, faixas, fiação, pichação. Nossos olhos já estão acostumados com esse conjunto de itens. Afinal, eles fazem parte das paisagens urbanas. Em São Paulo, o panorama ficou diferente quando, em 2007, a Lei Cidade Limpa foi implantada. A legislação regulamentou o espaço das propagandas e ajudou a mudar radicalmente o cenário da metrópole. Quando tu vives numa cidade em que a ecologia do ser humano não é preservada, a tendência é que esse indivíduo que está nessa cidade, ele se sinta oprimido, ele se sinta ansioso e faça com que ele não consiga exercer as suas atividades de uma maneira mais saudável, e também isso pode refletir muito na sua própria produção, né? Conforme Escobar, esse processo de limpeza já é procurado por algumas cidades. As calçadas ficam maiores, priorizando os passeios. A fiação é subterrânea e as publicidades são menos invasivas. Mas isso é uma evolução que a gente tem que objetivar no nosso ambiente, né? Porque muitas vezes esse tipo de situação não é priorizado dentro de uma sociedade como a nossa, em que o consumo é a mola propulsora, tem que se consumir, e se esquece do bem-estar dos indivíduos, né? Na primeira década do século XX, Novo Hamburgo começou a deixar de ser a antiga Hamburgerberg para se tornar, nos anos 60, uma cidade conhecida como a capital nacional do calçado. Esse processo de industrialização gerou a necessidade das marcas se mostrarem mais. Então, as fachadas, banners e a publicidade em geral ficaram mais evidentes e competitivas para se manter no mercado. Em Novo Hamburgo, a poluição visual começou a ser pensada em 2010, com a criação do Comitê Nossa Cidade Mais Bonita. Nós trabalhamos durante 2 anos no Comitê Nossa Cidade Mais Bonita, que trabalhou desenhando, articulando várias ações, várias propostas, não só na questão da programação visual, mas outras propostas também que deixem a cidade com um aspecto melhor, mais visível. Os lojistas estiveram representados dentro desse comitê, assim como as empresas de publicidade também estiveram e estão representadas, a ACI, e daí saíram uma série de conclusões. A regulamentação das propagandas no município ainda está em fase de desenvolvimento, com a criação de um novo código, pois o utilizado é de 1954. Na verdade, nós já temos o Código de Posturas, que é um código de uma data já, eu acredito, 1954, então ele está bastante defasado, mas que, de forma geral, ele permite à prefeitura que faça esse controle. Não tem sido uma prática, até porque se vê que a cidade tem um grau de poluição visual muito, muito elevado, mas já está se começando a ter as primeiras ações nesse sentido, de aprovação de projetos, de se colocar diretrizes, então, para a questão da publicidade. Outra questão que degrada o patrimônio público da cidade é a pichação. O problema é que essa infração é considerada difícil de ser combatida, pois as ocorrências raramente são registradas e as ações geralmente acontecem à noite, prática essa que é diferente do grafite. Eu mesma já desenvolvi projetos mantendo um espaço destinado a um grafite como forma de expressão. Nós temos em Novo Hamburgo vários grafites muito bons, tapumes na construção civil, tem empresas que utilizam o grafite, é algo muito interessante. Eu acho que a pichação não deveria vir lugar nenhum, porque é o meu ponto de vista que, salvo exceções, ela destrói, ela corrompe, ela degrada o local onde ela está sendo feita. O grafite, tu vê, são formas multicoloridas, desenhos, coisas, e a pichação normalmente é aquelas letras retas em lugares ilegais, né? O grafite ele já é algo que é legal, que tu vê em comércios, fachada, residências, coisas. E a pichação é aquele lado mais obscuro, assim, vamos dizer, que é onde o pessoal vai, faz na parte da noite, faz pela adrenalina, né? Rafael e Pedro são grafiteiros. Em 2002, eles criaram uma empresa e transformaram sua vontade de expressão em arte e negócio. Eu acho que 50% das pessoas que contratam nós são para inibir a pichação mesmo. Os outros 50% é mais para embelezar ou porque gosta mesmo, né?
De acordo com o publicitário Cristiano Max, a propaganda faz parte do cenário urbano. Ele acredita que os critérios para a fiscalização da publicidade externa ainda não estejam bem definidos. Essa publicidade acaba tendo que acontecer, porque ela movimenta a máquina do comércio e é assim que funciona. E eles migraram para algumas alternativas, né? Essas alternativas são, por exemplo, as telas. Hoje a gente tem um universo de telas como telas de touchscreen, telas de 42 polegadas, 22, 7 polegadas, iPads, então migra tudo para isso. Tu entra, por exemplo, em São Paulo, numa banca de revistas e eles têm nas prateleiras telas de 7 polegadas passando propaganda. Tu entra num café, um café tem uma televisão de 42 polegadas invertida passando propaganda. Por quê? Porque não tem mais na rua. Eles têm que achar alguma alternativa agora para que a coisa aconteça. Mas ele entende que existem exageros das lojas na divulgação de seus serviços. Tu pega lojas que elas vão para a rua para expor os seus produtos e gritar, né? Então, é contra esse exagero que se luta. Mas é óbvio que quando tu começa a estudar, muitas prefeituras, muitas cidades, elas têm que ir para o extremo para depois começar a liberar de novo. Então o extremo é tira tudo, né? Não permite nada. Depois vai liberando. Já o atual presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo afirmou que não tem conhecimento sobre o trabalho do comitê Nossa Cidade Mais Bonita, mas assumiu um compromisso. A CDL vai procurar os órgãos competentes do município para ver o que é que a gente pode fazer para melhorar para o município, que nem eu já falei, para o lojista e para o consumidor, que a nossa cidade seja dentro de uma regulamentação e não tapada em outdoor.